1933. Hoje, 24 de 14, programa Memória e História Oral, da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com a Unimonte, entrevistando o senhor Elias Neves. Boa tarde, senhor Elias. Boa tarde. Vamos começar nosso bate-papo aqui pelos seus dados pessoais, tá? Nos diga o seu nome completo, nome de seus pais e local e data do seu nascimento. Bom, meu nome é Elias Oliveira Neves, sou funcionário público pelo Ministério da Saúde, sou professor de Educação Física e fisioterapeuta. Eu nasci no dia 11 de agosto de 1933, em Santos. Sou filho de José de Oliveira Neves e Cleonice de Oliveira Neves. O senhor nasceu em 33 em Santos. Seus pais, o seu nome de seus pais, José de Oliveira Neves e Cleonice de Oliveira Neves. Eles faziam o que na época do seu nascimento? Seus pais? O meu pai era portuário, doqueiro na época, e a minha mãe era do lar. Moravam em que bairro da cidade? Moravam em Santos e tivemos várias residências, sendo que a última foi quando meus pais eram vivos, era na coisa do Brancato. Aí eu casei em 1958 com Marlene Berretari Oliveira Neves, e desse casamento nasceram duas filhas, Gisele Oliveira Neves e Denise Oliveira Neves. Isso deu um salto bem grande aqui. Então, na sua infância já casou, tomar isso mais tarde. Vamos voltar para a infância. E o bairro que o senhor morava, quais as lembranças que o senhor tem da sua infância, do bairro onde o senhor morava, dos primeiros estudos, enfim? Realmente, eu nasci na rua Padre Anchieta 274 e era uma época muito difícil. Mais tarde nós fomos para Niterói em 1937, 38, permanecemos lá um ano. Aí meu pai resolveu voltar para Santos. Essa mudança para Niterói foi por motivo de profissionais de trabalho? Não entendi. Essa mudança para Niterói foi por motivos profissionais? Por motivo falta de trabalho. Meu pai estava meio adoentado, então nós fomos para Niterói, ficamos lá um ano. Aí vi que o meu pai viu que não se adaptava, voltou para Santos. Não era doqueiro ainda? Aí ele voltou para a Companhia Toca de Santos e lá permaneceu até 1947, onde por motivo de doença, ele tinha uma bronquite muito grande, resolveu aposentar. Mas, concluindo ainda a volta da cidade de Niterói, o estado, não sei na época, a minha mãe veio a falecer em 1939. De lá para cá, então, meu pai, um ano mais tarde, se casou com Ana Mota Neves, que dessa união vieram mais dois filhos. Por parte do meu pai, eram 3 rapazes, Assis, Antônio Carlos e eu. E então, em 1947, eu já era um garoto de 15 anos, foi quando conheci a minha querida esposa, e aquele namorinho, tal coisa, e a coisa foi evoluindo. Então, em 1948, 49, eu frequentava os clubes da Ponta da Praia, em especial o Saldanha, e ali nos finais de semana eu comecei a levantar peso aleatoriamente, ou empiricamente, né, porque não sabia nada. E os seus estudos se deram em que colégio? Eu Lá o
primário. O meu primário foi no Externato Luso-Americano, que na época funcionava aqui na Senador Feijó, onde hoje é a sede da Absoluta. Então, anos mais tarde, Não existe mais. nós nos mudamos ali para a Rua Brás Cubas, de frente à antiga Telefônica, cujo professor, entre outros, foi João Taibo Cadórniga e o próprio Domingos Fuschini, entre outros que eu não lembro. E na sua infância, qual era o seu prazer maior? Qual era a brincadeira? Como todo garoto era aqueles folguedos de infância. Jogar futebol, andar pela rua. Acho que ninguém escapou, né? Aqueles folguedos de infância próprio da época. O que hoje não existe mais, infelizmente. Hoje a brincadeira é outra. E aí nós mudamos da rua Dona Adelina, em 39. Dona Adelina, aí nós não mudamos para... Era tudo no centro da cidade. Mudamos depois para a rua João Pessoa, logo no início, onde ele era um núcleo de casas. O moinho naquela época não era tão extenso como é hoje, derrubaram aquelas casas e ele cresceu. Aí dali nós fomos para a Avenida São Francisco, próximo ao Paquetá. Dali nós nos mudamos para a rua Uruguai. Aí depois daquela residência nós nos mudamos para a rua Maria Loureiro, que fica no início da Conselheiro Nébias. É um beco sem saída. Então, em 1947, no pós-guerra, a dona da casa pediu aquele próprio, e nós nos mudamos, então, para a rua Padre Anchieta. Dali nós nos mudamos para a rua Santos Dumont, e depois de uns 2, 3 anos, nós fomos para a rua Edu Brancato. Vamos para Edu Brancato. Então ali... Isso o senhor já estava na adolescência, né? Já estava na adolescência. Ainda era um garoto, 14 anos. Foi quando eu conheci a minha esposa. Sua esposa, então ela tinha 11 anos, eu tinha 15, tá entendendo? E a coisa, o namoro foi evoluindo e a minha vida também. Isso na Edu Brancato. Isso na Edu Brancato, ali na Edu Brancato. E aos finais de semana eu costumava frequentar o Saldanha, entre outros colegas. Pratiquei um pouco de natação, mas futebol foi uma negação. E aí nós começamos, eu e um outro rapaz, final de semana, a levantar peso de modo empírico, que a gente não sabia nada. E íamos para sábado e domingo. Dentro do Saldanha da Gama. Tinha equipamentos? Não tinha. O equipamento era uma barra, bem rústica, tá entendendo? Eu não sabia nem o peso, era um peso assim, até meio disforme. E ele levantava daquilo aleatoriamente. E o sentido também era empírico, né? Porque eu não sabia noção, né? a coisa para que servia. Mais tarde, com a educação física, veio o estudo da cinesiologia, fisiologia, enfim, aquilo próprio do esporte, né? E o tempo foi passando e foi juntando outras pessoas lá no Saldanha, principalmente aos domingos de manhã. Então juntou César Natali, Jatio Cardim, Jaime Justo da Costa, quem mais o Tosi, Carlos Tosi, Pascoal Bertoni, quem mais? Nabor Lamouche, entre outros que
E então pouco sabia. Naquela época esse pessoal já era mais adentado. Inclusive Gerson Dória, que foi o primeiro campeão brasileiro em 1949, em 1950, então pelo Saldanha. Isso todo mundo desconhece. Mas aí os equipamentos já haviam mais equipamentos. Não existia. Era apenas uma barra. Apenas? Naquela época não existia aparelho. Certo. Era uma barra, era um caixote e pequenos halteres para fazer a ginástica. Consequentemente, aquilo foi evoluindo, eu também fui crescendo. Aí então, como não havia espaço, que a coisa foi crescendo assim de modo assim bastante entusiasmado, né? Aí o presidente da época no Saldanha, então em 1949, 50, o Rubens, pai desse rapaz que é crítico em cinematografia, Rubens Evaldo. Então ele nos ofereceu a Torre de Saldanha, que era um lugar pequeno, exíguo. Então fui eu, César e já tinha hoje. A Torre do Saldanha? O que era a Torre do Saldanha? A Torre do Saldanha, ela fica no topo do coisa. Vocês do lado de fora podem ver, tem uma torre ali. Isso, Seria vamos dizer, seria um sótão lá, mas ali tinha, vamos dizer, uns 3x3, era um negócio pequeno, né? E ele nos ofereceu aquilo lá para a prática do esporte. O que de primeira resposta, eu disse, aqui não cabe para aquilo que a gente quer. Então, a 25 de outubro de 1950, nós nos reunimos ali no Centro dos Estudantes, na Rua 7 de Setembro, esqueço o número agora. Então, eles nos cederam o local para haver uma assembleia onde nós fundamos efetivamente o Clube Santista de Halterofilia. Foi a 25 de outubro de 1950. 1950. Aí o senhor já tinha descoberto, evidentemente, que o esporte ia fazer parte importantíssima na sua vida, né? Então de lá para cá... Aí o senhor pensou em estudar? Pensei em estudar. Como é que foi o desenvolvimento disso? Bom, na verdade, eu procurei outros... procurei me formar em massagem, tá vendo? Procurei massagem. O clube foi evoluindo, eu com ele, aí fui conquistando alguns campeonatos, e nos anos 50 até 64 eu conquistava todos os campeonatos de fisiculturismo. Passei... Mas aí não existia. Como é que o senhor tenta explicar para a gente como é que começou isso em Santos, de fato? O senhor diz que fundou-se o Clube Santos de Halterofilismo. Mas antes disso, esse período da Torre, do Saldanha, como é que você se virava? O que era feito ali, de fato, como... dirigente? Isso, e como ginástica, na parte prática da coisa. Não, na verdade... Ela se desenvolveu. Na verdade... Os aparelhos... Não tinha. Aparelho só tinha barra. Na verdade, o César Natário, já tinha o Cardim, tinha alguma prática de ginástica com peso. Apareceu também Getúlio Pires, Gerson Dória. Então, esses mais antigos, o Gerson Dória, em 49, já era campeão brasileiro. Então, ele foi dar batismo. Onde ele treinava, esse Gerson Dória? Treinava onde? Sozinho? Treinava sozinho. Tinha treinadores, não tinha nada que o... Não, era uma coisa que ele tinha conhecimento e treinava, como foi na Borramus também. O Nabor foi campeão paulista em 49. Eu lembro-me que na época... Nessa época não existia o curso de educação física. Não. Olha, eu não vou discutir porque eu não tenho certeza.
acho que não existia Eu ainda. acho. Eu não vou discutir. Então era uma coisa assim, um autodidatismo pesado aí no caso, as pessoas treinando. É aquilo que eu disse para você. Nós treinávamos empiricamente. A gente não sabia a noção da coisa. Então os mais velhos, como o César Natário, o Jatio, o Gerson, o Nabor, Getúlio Pires, eles já tinham alguma coisa mais avançada de fazer em casa, esse negócio todo. E também um mérito aos irmãos Prandato, que eles já tinham em casa, em 48, 49, nos fundos do quintal, numa garagem na casa dele, então ali no Canal 3, alguns aparelhos. O Willy Prandato, Bruno Prandato, Hermínio e o Nelo. Então, esses irmãos Prandatos, eles já treinavam em casa. Até então não os conhecia na época. Depois, com o tempo, a gente foi se agrupando. O próprio Willy Prandato, ele também nos deu uma dica muito grande, porque ele era mais velho e parece que fez parte da Força Aérea Brasileira na Itália, sabia bem inglês, teria também conhecido alguma coisa nos Estados Unidos e nos ensinou alguma coisa. E eu, por minha vez, também fui lendo, fui tendo contato com outros atletas, estudando de modo geral, apesar da minha idade, a coisa foi evoluindo e fui conquistando campeonatos também. Quando começou o Campeonato Santista? Olha, o primeiro campeonato foi em 1952, um campeonato interno, no qual eu fui vice-campeão. Campeão foi o rapaz, que esqueci o nome agora, eu fui vice, e nesse dia também nós fizemos um campeonato de exercícios básicos, que era supino, rosca, agachamento e terra. Então esse campeonato foi tudo um campeonato interno. E o Clube Santista é Alterofilismo. E ele funcionava onde, esse clube? O clube, a primeira sede do clube foi atrás da catedral, onde hoje funciona a rua, aquela rua do Fórum. Não sei se é o... Dom Idílio José Soares, né? Foi um juiz aí que eu assisto. Não sei se naquela época já era. Não sei, hoje o nome é Dom Idílio. Foi em 50. Bom, ali era uma casa que teria sido, segundo eu li comentário num pequeno relato que eu encontrei lá no meio da papelada, teria sido sírio-libanês e sede do Jabaquara. Hoje esse casarão, e tinha até um pequeno palco, até onde eu tenho umas pequenas fotografias que terei na época, e então nós saímos de lá, e hoje existe aquela rua. Hoje existe aquela rua atrás da catedral, onde tem cartório, tem alguns prédios, e consequentemente também uma parte do fórum, onde naquela época era um terreno baldio. Bom, então ali parece que houve qualquer escaramuça com o rapaz que nos alugava. Ele era do Estado e nos alugou aquilo ali também, de modo escuso, né? Vamos assim dizer. Mas como houve qualquer coisa entre o dirigente, que naquela época era um garoto, tinha 17 anos, então os mais adultos, teria tido qualquer desentendimento. Então nós saímos dali, fomos para a Avenida São Francisco, ali em cima de uma serraria, era o número 100. Hoje é um negócio de automóveis que tem ali, ao lado da Sabesp. Ali eram casas bem antigas, embaixo era uma serraria, e naquele próprio
Em cima nós fizemos o clube. Então, dali, já participamos de algum campeonato, nós fomos para cima do Almeida. Restaurante Almeida? É, lá em cima do Almeida. Ali nós ficamos ali, isso foi nos anos 1953, 54, e então nós nos mudamos de lá e fomos para a Praça da República, 85. Dali nós fomos para a Praça Antônio Teles, a 100 metros. Ficamos ali também uns 4, 5 anos. De lá, então, pediram-nos o local e nós viemos para a Praça dos Andradas. Isso foi em 1973, onde permanecemos até hoje. Então, esse foi o curso do Clube Santista de Halterofilismo, onde dia 25... onde 25 de outubro a gente faz 65 anos. Nesse período, lá nos anos 50, no começo, o senhor começou a se destacar como fisicultor. Como fisiculturista. Em 1953, 52, 53, teve campeonato do interior, onde Santos participou lá em Campinas. Era levantamentos olímpicos, exercícios básicos básico, olímpico e fisiculturismo no campeonato do interior. Então começava sexta-feira à noite, acabava segunda de madrugada. Era uma maratona. E Santos ganhou o primeiro campeonato do interior de halterofilismo básico e fisiculturismo. Era uma turma boa e a coisa foi evoluindo. Isso foi em 53. E já em 53 eu fui campeão paulista de fisiculturismo, estreantes, e também campeão paulista, que foi na cidade de Campinas. Até quem participava era eu e Napoleão Soares. Eu ganhava, eram duas categorias, A e B, baixa e alta. Eu ganhava na baixa, o colega ganhava na alta, e fomos campeões no interior. O que é categoria alta e baixa? Que era por altura. Até 1,68 e acima de 1,68. Para que todos não competissem e houvesse uma discrepância assim, de altura, volume, simetria, né? E então depois começou a minha peregrinação no esporte. O pessoal que dirigia, o César Natário, já tio, os demais foram se afastando, foram falecendo, e gradativamente eu fui abraçando a causa, né? E estou até hoje. Virando um dirigente. Uhum. Virando um dirigente, né? Certo. Me diga uma coisa, só para não perder o fundamento. Nesse período aí, 53, 54, a sua paralela, a sua vida paralela ao Clube Santista de Halterofilismo. A minha vida paralela? Estava casado, Não. Eu era funcionário público e trabalhava como estafeta. Naquela época tinha estafeta lá. Era na Caixa de Aposentadoria e Pensões de Serviços Públicos de Santos. Então a coisa foi, o tempo foi passando. Já era casado já? Aí eu acabei casando em 1958. Casei em 58 e então a minha vida começou a mudar. Começou com a menina lá. Conheceu ela com 12 anos de idade. 11, ela tinha 11. Ela tinha 11, eu tinha 15. Namoraram esse período todo até... Aquele namorico de antigamente, que hoje é diferente, sabe? Hoje tudo é diferente. Bem diferente. E aí nós nos casamos, dessa união nasceram duas meninas, Gisele e Denise,
E dessa continuidade de família nasceu minha neta Thaís e a minha neta Elis. E aí a coisa foi crescendo. Só foi fazer cursos, né? Aí eu passei a fazer curso primeiro de fisioterapia na época, né? Fez aonde esse curso de fisioterapia? Foi no Senac. Será? É que na verdade nem existia fisioterapia, era massagem. O curso oficial de massagem só foi estabelecido, parece que em 82 ou 83, oficialmente por lei. E que daria direito às pessoas que já trabalhassem na área há algum tempo, é o que eu me formei em 63. Me formei em 63. E trabalhei em clínica, fui algumas vezes convidado para trabalhar em clube, mas nunca gostei de massagem estética, só terapêutica. Trabalhei numa clínica de fisioterapia durante 40 anos. E aí criei minhas filhas, trabalhei, até que em 81 me aposentei. E aí é que eu fui fazer educação física própria. Já fez o curso? Aí entrei na faculdade, era no Brasil. Era no Brasil. Então lá eu passei a ser professor de fato e de direito. Mas fui vice-campeão do interior várias vezes, fui paulista, fui técnico da seleção brasileira na Bolívia de levantamentos olímpicos, fui campeão por equipe como técnico, campeão sul-americano, campeão brasileiro. Em 63 participei num Pan-Americano de fisiculturismo, mas foi como um esporte, não foi oficial. Então isso tudo aí, depois da minha vida como técnico, é que evoluiu, porque eu achei que eu não devia mais competir. Foi o que aconteceu com o Mr. Santos. Me desculpe, mas estou um pouco resfriado. Eu estou até afônico aqui, estou sem jeito de falar. E como surgiu a ideia do Mr. Santos? Como foi que? O Mr. Santos surgiu em fevereiro de 53. Surgiu em 1953 através do então editor de esporte, o chefe do setor de esporte, Antônio Guenaga. Foi um grande homem, foi um grande jornalista, grande amigo, divulgador de esporte. Ele, então, na época, com o Jatio César Natário, devido a coisa estar evoluindo assim a olhos vistos, que alterofilismo naquela época era coisa para marginal, né? Não crescia, afeminava, retardava, o cérebro encruava, quer dizer, deformava, tinha todos os adjetivos depreciativos. Hoje ele é mocinho. Hoje ele é mocinho. De bandido passamos a mocina. Hoje todo mundo faz, né? Hoje tem mais mulher praticando do que homem, essa é a verdade. Infelizmente também tem o seu lado negro. Os anabolizantes surgiram com a época. Mas isto não foi coisa do brasileiro. Naquela guerra branca entre Brasil, ou entre Estados Unidos, União Soviética e Alemanha Oriental, começaram a surgir os anabolizantes, que as Olimpíadas passou a ser uma guerra branca. Então, no intuito da supremacia de raça, americano, soviéticos e alemães, ou bloco comunista, ou bloco democrático, não sei como adjetivar a coisa, houve o uso indiscriminado de anabolizantes. E, infelizmente, todo mundo, não é só o alterofilista, todo mundo faz uso desse maldito anabolizante. E o maldito porque é uma coisa que traz mais prejuízo
do que benefício. de resultado. Mas ninguém quer saber. Mas todos os esportes. Pelo benefício imediato, se esquece. É um benefício curto e um prejuízo grande. Mas todo mundo tem sede de ser o melhor, de ser campeão, de crescer. E o brasileiro adotou isso aí também. Tudo que não Mas lá presta. no Mister de Santos não existia isso aí. Não, naquela época não, querida. Eu vou até dizer para você que eu fui tomar conhecimento de anabolizante no início dos anos 70. E você- Quando alguém veio falar para mim, até então é que eu vim tomar conhecimento. E também não tinha literatura. Hoje é farta. É. Hoje você clica no computador, dá uma gama de informações. Várias lojas É, abertas, nossa. vendendo. E diz como tomar, onde encontrar. E é uma Mas coisa vocês que... tinham uma dieta especial? Não. Existe lei. É proibido fumar maconha, é proibido cheirar cocaína, é proibido cheirar todas essas drogas. Mas vende-se a larga nas ruas e o governo está preocupado com o remédio, como o Durateston, que é um remédio para a virilidade masculina, entre outras coisas, crescimento, ele se preocupa com isso. E campeia nas praças de Santos, morros e ruas, a venda de E outras De coisas. crack. o tráfico de drogas. E lá no começo dos anos 50, em meados dos anos 50, quando vocês treinavam, existia já alguma preocupação com a questão da alimentação? A alimentação, veja Que bem. é complementado o treinamento. Veja bem, a alimentação sempre foi o foco de preocupação de todo atleta. Infelizmente, a maioria é de poder aquisitivo baixo. O brasileiro, ele tem um poder aquisitivo baixo, além de não ter conhecimento. O brasileiro, ele não almoça, ele enche a barriga. Não é uma alimentação balanceada, não é uma alimentação que vá dar uma nutrição. Então, o que acontece? Enchendo o prato de feijão, arroz, farinha e ovo, está de bom tamanho. Vocês sabiam já que era importante. Eu sabia, mas, pois é, Tinham noção dessa... a gente sabia, mas acontece no pós-guerra, durante a guerra, no pós-guerra, foram anos difíceis também. Não tinha trabalho, o Brasil sempre importou tudo. E a maioria das pessoas que frequentavam o fisiculturismo não eram pessoas de realidade. Não, era tudo. Olha, nós tivemos uma boa equipe de levantamento, de fisiculturistas e de básico. Era gente de poder aquisitivo baixo, mas que comia bem na época. Não havia também hormônio nas carnes, tá vendo? O que vem prejudicar muito o ser humano. O governo combate uma coisa e não combate outra. Os bois, os frangos, eles são hormonados. Então o homem ingere, a mulher ingere, o que vem em detrimento da sua saúde. Não se fala tanto em câncer. O culpado é o anabolizante da carne que você come, do frango que você come, que ele já é anabolizado no ovo, o boi quando está nascendo, enfim. Esse veneno vai nos envenenando a longo prazo, em doses homeopáticas. Então, uma série de problemas que eu também estudo nesse sentido é que está denegrindo ou degenerando a raça humana. No intuito de dar mais comida, acaba criando um outro obstáculo, um outro mal. É a doença. O ser humano está adquirindo câncer hoje em dia de uma maneira aleatória. Inclusive a minha esposa, com todo o tratamento que ela fazia anualmente, em 40 dias, entre saber e morrer, ela adquiriu um câncer generalizado. Até então nunca teve nada.
ia ao médico todo ano, 2, 3 vezes. Quando apareceu, fez dia 13 agora, 2 anos que ela partiu. Então, o que é? É a alimentação? É o ar? O que é? É o aborrecimento? Fala-se muito em... Mas, perguntei para alguns médicos amigos meus, não, Elias, não é nada disso. Eles também fogem um pouco da raia. Eles não querem dizer o que é. Talvez até saibam. Mas a grande verdade é que omitem, eles omitem. Também, né? Pode ser uma soma de fatores, enfim, né? É difícil. E as academias? Academia, eu digo em relação à quantidade de aparelhos que existem hoje, lá atrás eram menos, mas quando começou a virar uma academia de ginástica? Como eu acabei de falar no início, oficialmente em Santos, na Baixada Santista, o Clube Santista de Halterofilismo foi o primeiro clube oficialmente a ser registrado. Como academia, como treinamento. Com registro, CNPJ, tudo que tinha direito, com o estatuto. Havia pequenas academias, mas para amigos só, uma coisa sem expressão. Mais no centro da cidade. Né? Mais no centro. O próprio Irmãos Prandatos, eles têm lá na garagem dele, tá entendendo? Depois, com o tempo, foram aparecendo os aparelhos. Parece que a primeira companhia no Brasil foi o Regueto, lá em Campinas. Então, sentia também necessidade de alguma coisa mais especial, mais específica, além da barra. O aparelho também não dá aquilo que a barra dá. Dá um desenvolvimento homogêneo, tem um peso correto. A máquina rouba muito do desenvolvimento, porque não é uma carga precisa. Tem rodana, e o meu dedo também, nos anos 70, teve meu dedo na melhoria de algumas máquinas e até desenvolver mais a fábrica de aparelhos para então chamada de musculação, que eu chamo de halterofilismo. Então tenho o meu dedo. Dos anos 80 para cá foi uma explosão. E hoje a pessoa que eu insistir e persistir para que ele usasse aparelhos à base de tijolo, que são aquelas cargas que vão no aparelho, eu insisti em persistir. Que são graduados, né? E até então ele era diretor de uma fábrica de aparelhos de esportes, e eu falando com ele, insisti, persisti, ele ficou com medo. Então, tanto insistir, que um dele começou a fazer devagarzinho, hoje ele está rico. Ele patenteou isso. Patenteou, tem até fábrica nos Estados Unidos. Depois surgiram outras fábricas. Esses aparelhos assim, mais aperfeiçoados, com múltiplas funções, assim, já serão nos Estados Unidos? Vamos dizer, os Estados Unidos, ele acabou criando os aparelhos, eu acredito também, para conforto, evitar acidente, de pegar peso, colocar peso, tira peso, leva peso. Aquilo é um aparelho, é só meter um pino ali e você pega a carga que quer. Então eu acredito que para evitar processos por se machucar, sofrer algum acidente, isso aí foi desenvolvendo de uma maneira tal
que hoje é uma coisa que suplanta qualquer pensamento. Estão surgindo novos aparelhos e caríssimos. Montar uma academia hoje em dia sai caro. É bem caro. Se for Muito caro. moderna, né? É bem caro. É porque um ginásio de halterofilismo, uma musculação, você gasta um dinheiro razoável. Com esteira, bicicleta, isso o mínimo. Aparelhos, tá entendendo? Pesos, E infelizmente também, com toda evolução, tem faculdade, todo mundo acha que entende de ginástica com peso e poucos são aqueles que entendem. Você é formado, eu digo isso de cátedra, que eu vejo muita rapaziada e moça, que todo mundo descobriu no halterofilismo ou na musculação a panaceia. Antigamente não servia para nada, hoje serve para tudo. Então vê até pessoas que se apresentam lá no clube, não sou professor, fiz pós-graduação. Mete a mão na massa. Ele fica procurando no céu se vê alguma iluminação. Mas é uma coisa muito... Tem pessoal que trabalha com vocês lá Não entendi. lá na Praça das Andradas, tem pessoal mais novo que trabalha lá? Não. Sou sozinho, deixei lá uma professora por imposição do CREF, né? Aí ele é obrigado a ter um professor, embora não entenda, ele tem que estar lá. Então eu pago, embora esteja lá 4 anos, tenha aprendido alguma coisa, e tem um rapaz que é um atleta antigo, que sabe mais do que ela, se o fiscal for lá, e ela não tiver, e eu não estiver, você é punido. Podendo até fechar a academia. Tem que ter um professor. Não, o CREF está pegando no calcanhar. Certo. Ele não quer saber se você sabe. Eles querem um profissional. Um registro, né? Alguém registrado que tenha a responsabilidade sobre os alunos. Né? É o que eles pensam. E nem sempre, às vezes um antigo... Mas o que acontece, quando eu estava na faculdade, eu tive até umas discussões com alguns professores que eles estavam dizendo lá em altos brados que vocês que estão aqui, quando sair daqui formado, você sabe mais do que alguém que fez esporte. Eu disse, não, você não pode falar isso. É, verdade. Você não pode falar isso. A prática a teoria é uma coisa, mas a prática é muito importante a prática. Claro. Está entendendo? Aí eu acabei até discutindo com 3, e os 3 médicos. Um deles disse que o halterofilismo, a criança não crescia. Não tem literatura a respeito. Não tem literatura, porque tem um livro da antiga União Soviética que fizeram vários estudos durante muitos anos com 2 grupos de garotos. Um não fazendo nada e o outro fazendo ginástica com peso. O pessoal que usou carga desenvolveu mais do que aqueles que não faziam. Então é um mito. Como certos professores alegam também que o agachamento é bobagem chegar a 90 graus. Não tem literatura a respeito. Mas alguém achou, ou alguém disse, e aquilo fluiu na cabeça de muitos professores, que não se deve agachar abaixo de 90 graus. Não tem literatura a respeito. Pessoas que vão de outra academia lá para mim, entendendo? E
Ah, não, mas o professor disse que vai estourar o joelho. Tem mais acidente no futebol, no basquete e no vôlei. É, que tem contato. Porque ele levantando peso. Porque tem contato, né? Você pega uma carga pequena e vai subindo gradativamente. Está entendendo? Droga. No futebol se usa muito. Não sei se vocês leem, não sei se vocês têm conhecimento dessa literatura. Eu conheço muita gente que foi funcionário do Santos. Assim, Elias, A, B, C, D, eles tomam bomba antes de entrar em campo. Então, quando vem o fiscal para fazer aquele teste, olha, tem aqui uma coisa, pega outro. É aquilo que eu digo, é só o halterofilista que toma? Não. Isso aí está disseminado. Nadador. Paralelamente à nossa conversa, eu também estava era um programa do Armando, faz uns 10 anos mais ou menos. Ele me convidou para fazer uma entrevista. E foi quando o Dupré foi pego, que está tomando anabolizante. Não sei se vocês estão lembrados disso aí. Suspenso. Então, coitado, o rapaz, ele toma vitamina, ele se dedica aos treinos, e ele foi acusado de tomar anabolizante. Aí eu ficava meio, vai sobrar para mim. E babá, aí eu estou bem assim na frente dele. E você aí, Elias, vocês. Eu sei, Armando. Papagaio come milho e papagaio leva fama. Quer dizer, os outros tomam, não aparece. E nós, que tomamos pouco, que somos boi e piranha, mas eu quero que você diga para mim, Elias, a pessoa tomando, cresce. Aí ele ficou assim, cresce, a pessoa tomando. E você acha que ele é assim, bom, eu não sei da vida dele. Se ele sempre tomou vitamina, talvez ali dentro tivesse embutido algum anabolizante. Que tem, turma? Esses suplementos temporários não faz milagre, não. Está embutido alguma coisa ali. Ai, não, mas ele quer dizer que se eu tomar anabolizante eu fico forte? Fica. Aí ele deu uma balançada. Assim, Armando, o mundo todo toma anabolizante. Não tem um atleta, com raras e honrosas exceções, que não toma. É uma praga, é um cancro isso daí. É chato falar isso, mas talvez os que não tomem... Mas infelizmente isso daí. Que não foram pegos. Isso para manter a supremacia de um país, de uma raça, eles fazem isso. O americano, por sua vez, por que os atletas dele nunca foram pegos? Isso houve ter uma observação mais rígida. Só pegava os soviéticos, só pegava os alemães. O ano passado, a equipe brasileira de atletismo foi toda para fora, cara. É verdade. Vocês lêem? Eu leio muito isso daí. Pegaram vários. Equipe americana, equipe grega. Isso começou a aparecer muito com aquelas meninas da Alemanha Oriental, né? Aquelas meninas da natação. Mas todo mundo tomava naquela época. Começou a aparecer. As meninas. Eu li uma reportagem na época, faz uns 50 anos, que 2 ou 3 moças fugiram do lado oriental para o ocidental. Eram 3 belos rapazes. O ombro desse tamanho e o quadril desse tamanho. Sabe que houve muito suicídio por causa disso. Voz grossa, aumento de clitóris, ombros exageradamente largos. Foi impressionante aquelas meninas. Inclusive, mexia com o ciclo menstrual, até que não podiam ser mãe.
Entre uma série de malefícios que traz o anabolizante. Ele dá um benefício e 20 malefícios. Mas todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser campeão. É aquela coisa imediata. Né? Eu começo hoje, quero o resultado ontem. Não dá. Então são coisas. Mesmo crescer treinando é mais custoso, né? Mais demorado. Mais lento, é um processo mais. Olha, sem medo de errar, na minha época, eram os anos dourados. Eu, sinceramente, nunca treinava bem. Eu treinava 4 horas, 6 horas. Eu treinava. Todos os dias? É. Eu treinava. Hoje não pode treinar mais de 1 hora, não pode mais de que 45 minutos, não pode fazer isso. Fazia tudo num dia só. Diga uma coisa, eu só fazia só peso. Só peso. Não fazia condicionamento aeróbico. Não. Eu nunca fiz um alongamento. Alongamento, que hoje é importantíssimo, né? Sim, todo mundo fala. Mas o alongamento também, antes de uma competição, também é prejudicial. Vocês já leram isso aí? Não. Eu já li, mas, aliás, saiu um dia desse, e também é uma verdade. Você alonga demais, você acaba se cansando. Você não vai produzir aquilo, e isso é prova de laboratório, cientificamente comprovado. Um aquecimento é uma coisa, um alongamento é outra coisa. O aquecimento tudo bem, é natural. Não, um aquecimento rápido. É como um jogador de futebol. Aliás, cita nessa literatura, um aquecimento é uma coisa, um alongamento é outra coisa. Você alonga tanto, na hora de você ir para a contenda, o seu rendimento cai. Porque a musculatura já foi exigida de alguma maneira. Já foi exigido demais. Então, Quer dizer, na hora de você chegar junto, ela está cansada. o certo seria fazer uma coisa mais moderada, né? Fazer um aquecimento. Um aquecimento, não um alongamento. E o alongamento pós-exercício ou pós-atuação, que também é muito usado hoje. Bom, após, tudo bem. Você pode até fazer um alongamento. Pós a contenda. Então, o ideal seria um aquecimento. É um aquecimento rápido. E o Ou alongamento. então durante o treino. Durante o treino, que você vai fazer, no final do treino, faz aquele alongamento, num dia de frio, esse negócio todo. Tem que ser isso aí. Agora, a turma dizer que não, você não falou. Eu nunca fiz alongamento na minha vida. Nunca fiz alongamento. Interessante, né? E durante quantos anos o senhor foi seguidamente campeão lá, só retomando a questão lá do Clube Santos de Halterofilismo no início, só com esse sistema, embora fosse igual para todos, já ninguém usava esses métodos de hoje naquele período, o treinamento era igual, né? O senhor ganhou quantos anos consecutivos? Eu fui campeão na categoria de São Paulo 8 vezes e fui campeão absoluto, vencendo as 2 categorias, 3 anos. 3 anos. Depois acabei também desistindo, em 64 já não... Aí passei a ser técnico de levantamento de peso, embora fizesse levantamentos olímpicos, exercício básico, mas de fisiculturismo eu parei. Eu continuava treinando, continuava bem, até veterano ganhei algum campeonato brasileiro, mas eu achei que campeonato de veterano já não valia mais. Todos nós temos nossa época. Eu sempre vi o fisiculturismo como uma coisa de equilíbrio, né? Da correção do exercício. O que seria o corpo perfeito, o mais próximo disso, o ideal, né? O corpo masculino perfeito. Hoje tem até a mulher fazendo fisiculturismo aí, e se nota a diferença, né? Não, via bem. Essas fotos, você vê as fotos dos fisiculturistas da sua época, dos anos 50, eram completamente diferentes de hoje. Não, totalmente diferente. Hoje Você vê que...
O físico de hoje é totalmente diferente daquela época. Bem diferente. Não vai pensar que é tomando vitamina, proteína. Tá, da coisa aí se não tiver o aditivo, é proibido, mas todo mundo toma. E para conseguir aquele corpo que hoje se vê lá nos misters por aí, mister músculo, mister não sei o quê, aquilo é sem dúvida nenhuma o uso de anabolizante. Aquilo não tem mas como, todo e qualquer tem como esporte. chegar um corpo daquele só no treinamento? Eles treinam bem também. Sim. Eles treinam bem, eles se alimentam bem e tem algum aditivo. Tem. E tem algum aditivo. Não tem como ter um corpo daquele. Não tem. Daí eu posso dizer isso para você como praticante. Como praticante porque o tal de suplemento que eles dizem que ajuda, pode até ajudar. Mas comprovadamente, literatura que eu tenho também, isso durou. Eu vou para analogia, eu quero ver o que traz, como é que se diz, de benefício, e ser aprovado e aprovado. Olha, toma isso aqui que é bom. Não, peraí, eu quero ler. Eu sempre gostei de ler. Importante. O Viagra é bom, não sei o que é lá. Coincidentemente, quando surgiu na época, fala com o meu médico. Pô, até ele me deu uma bronca. Olha, não, estou perguntando para você o que é. Não, porque não é bom. Acabei dizendo não. Uns anos depois, ele disse que eu podia tomar. Você não vai tomar isso aí porque não me interessa. Embora o Viagra seja também um vasodilatador para doença de pulmão, e até criança recém-nascida com problema de pulmão toma, vamos dizer, 1/4 de Viagra. E é um vasodilatador muito grande. Isso. Então, ele não é só específico para aquilo. Tem uma gama de coisa. E me diga uma coisa, Elias, o Mr. Santos ainda acontece hoje? O Mr. Santos, no dia 13 de dezembro, vai para a sua 60ª edição. 70ª? Número 70. 60 anos de Mr. Santos. 70ª. Me diga uma coisa, o senhor ainda coordena ou passou? Coordeno. Sou eu que faço. Pela coordenação. E tem alguma exigência em relação a essas coisas todas que nós falamos até agora? Se tem exame antidoping, tem essas coisas todas? Ou eu sei que isso tem um custo alto até? Certo. Talvez não haja condições, mas Não, existe algum limite, alguma... não, a federação costuma, como é que se diz, exigir, e quando existe uma dúvida muito grande, eles fazem o doping. Eles fazem isso, independente do... É como futebol. Que sempre é a supervisão... Você é selecionado. Mesmo sendo o Mr. Santos, a supervisão, existe a supervisão da federação também. Tem a federação. Se eles pedirem, tudo bem. Eu não peço, porque eu estou organizando. Você organiza o evento. Eu organizo o evento. Agora, o juiz que manda você, o julgamento que manda você. Então, eu me limito a fazer, que estou, como é que se diz, sem falsa modéstia. O que ocorre hoje na Baixada Santista, em São Paulo, no Brasil, tem o meu dedo de evolução. Eu estou há 65 anos nessa vida. E sem medo de errar, e sem falsa modéstia, se eu não tivesse usado do meu amor pelo esporte, até me aborrecendo muitas vezes, não seria o que é hoje. Eu sou uma pessoa, também sem falsa modéstia, que todo mundo me conhece. Não é só em Santos, é em São Paulo e no Brasil, e até lá fora. Eu vou falar umas perguntas de leigo aqui.
O Mr. Santos aceita inscrições de qualquer lugar do país ou só gente aqui da Baixada? O Mister Santos é o campeonato segundo mais antigo do mundo. O primeiro é na Inglaterra. Como é chamado? Então? O Mister Santos é o Mister Mundo. O Mr. Mundo. É o Mister Mundo. Tinha o Mr. Universo também, né? Tem Mister... hoje em dia, existem várias federações. Existem 5, que eu sei, né? E me diga uma coisa, aqui no Brasil, dentro do Brasil, existe um Mr. São Paulo? Tem. Mr. Ainda sábado passado, teve o Campeonato Brasileiro. No Brasil tem, que eu sei, tem 4 federações. As mais fortes é a inglesa, é a ANABA, e a segunda é a IFBB, que é americana. Então tem a europeia e tem mais 2 aí de pouca expressão. E esses torneios mais regionalizados, como o Mr. Santos, eles classificam para o brasileiro ou não tem nada a ver? Não, ele é um campeonato especial. O Mr. Santos é um campeonato especial. Como tem o Arnold Classic. Não sei se você já ouviu. Este ano foi grandemente divulgado, foi realizado no Rio. Então o Arnold vem aqui, é um campeonato dele, que equivale a um campeonato mundial. Só gente de proa. Tem aquele pré-julgamento, os melhores ficam, os menores saem. Vai eliminando. Então, dentro daquele contexto, de cada categoria, isso falando do Mr. Santos, como no Mundial também, são 5 categorias sênior. Os 5 campeões, no final do embate, eles vão decidir quem será o verdadeiro Mr. Santos. Ou seja, o campeão dos campeões. E ele é realizado aonde, normalmente? Este ano vai ser na Arena. Arena Santos. É no dia 3. Então já vou montar um palco. É um negócio que dá trabalho, viu? Quem é o atual campeão? Quem é o atual Mr. Santos? O atual Mr. Santos foi um rapaz de São Paulo. O rapaz, o ano passado. Que tanto pode ganhar do Norte, Nordeste. Por isso que eu fiz aquela pergunta, porque Entendeu? eu pensei que talvez O Mr. Santos, para classificar. o Mr. Santos começou somente com a cidade, depois com a região, depois com o estado, Vai crescendo, depois com o Brasil. vai crescendo. E agora é um campeonato internacional. Então é um rapaz de São Paulo, o atual Mr. Santos é de São Paulo. Rapaz de São Paulo. Então, o título Mr. Santos, olha, vamos fazer em São Paulo? Não. Por que vamos fazer em São Paulo? Daqui é Mr. Santos. Não tem como você fazer um campeonato nosso lá fora. É engraçado, eu frequentei, como acho que todo mundo, uma academia um tempo aí, e eu não me lembro de ter visto nenhum fisiculturista, ou se vive 1 ou 2 ao longo de 3, 4 anos treinando dentro dessa academia. Onde esse pessoal treina? Hã? Porque eu não vejo esse pessoal nas academias comuns. Não, veja bem. Ele tem algum... Você, para chegar a ponto de atleta, é sacrificante, é extenuante. Você acaba, muitas vezes, abandonando os prazeres da vida pelo treino para uma determinação. Qualquer esporte. Qualquer esporte. Você se abstém de alguns prazeres para conquistar aquele seu objetivo. Natação, vôlei, halteres. É a renúncia, né? O sacrifício. Então, é um sacrifício que a pessoa faz
para encher seu ego, ou vaidade, isso aí é uma coisa que é própria do ser humano. E tudo isso também aconteceu comigo, que eu me dediquei muito para o esporte. Não para, mas em benefício do esporte. Meu também e do esporte. Só treino até hoje. É? Só treino até hoje. Treino até hoje. Moderadamente, né? Moderadamente. Eu não quero... Estou com 81 anos e não quero... Como aqui o próprio organismo, ele não... Se eu der muita carga, eu tenho até força. Mas aí começa a mexer nas articulações, nas inserções na musculatura, na própria musculatura. E é uma coisa que a gente deve saber envelhecer também com dignidade. É aquilo que eu digo para a turma. Velhice não é uma doença, é uma consequência. Ah, mas assim, turma, eu me preparei para a velhice. A velhice para mim é uma coisa comum, é uma coisa normal. Se você não chega na velhice é porque morreu. Então, graças ao bom Deus, fazia 11 de agosto, 81 anos, bem ou relativamente bem, segundo o médico que eu fui ontem, ele disse que eu estou bem. Não, ele, você está bem. Coração, as artérias, o exame de sangue, tudo tá tudo bem. Pressão está boa. Estou levando a vida. E é isso aí, a gente... E o senhor treina lá? Na Praça dos Andradas. Praça dos Andradas 93. Que ali é um clube.